A zaga é a posição mais ingrata do futebol. Vimos ao longo da história alguns jogadores que tiveram sua carreira apagada ou manchada por uma única falha. O zagueiro deve ser em campo um jogador de confiança e responsabilidade, para alcançar a fama que atacantes medianos alcançam com poucos gols, tendo em mente que se o zagueiro falhar, a última esperança será o goleiro. Analistas de futebol e grandes técnicos sempre comentam que um bom time inicia a sua montagem de elenco pelo sistema defensivo, e os zagueiros são peças fundamentais nesse sistema, tanto na hora de não sofrer gols, mas também na hora de sair com a bola. As pessoas se esquecem que o futebol moderno exige jogadas que comecem pelos seus zagueiros. Sendo assim, alguns dos principais times do futebol mundial têm buscado cada vez mais atletas que não só rifem a bola, quando necessário, mas também saibam sair jogando com habilidade. Por isso, hoje no canal Tudo Fute, vamos eleger os 10 melhores zagueiros de todos os tempos. Top 10: Aldair. Tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, atuou ao lado de Zico e companhia nos anos dourados do Flamengo. Além de Flamengo, também jogou por Benfica e Roma. Nestes três clubes, Aldair construiu uma bela carreira durante as décadas de 80 e 90. Um zagueiro de pouquíssimas falhas, tempo de bola absurdo e qualidade técnica fora do normal por clubes, Aldair não teve uma carreira muito vencedora. Porém, quem pôde ter o privilégio de ver o craque jogar, se lembra dele como um dos melhores zagueiros da época, titular em qualquer equipe de futebol do mundo. Tamanha habilidade técnica que o jogador, após se aposentar, teve uma carreira promissora no futevôlei, sendo atleta profissional da modalidade e conquistando diversos prêmios. Top 9: Nesta. Alessandro Nesta foi um dos maiores defensores do futebol italiano na época. Bastante conhecido pelo seu forte ritmo durante os 90 minutos, era impecável nos desarmes e cometia pouquíssimas faltas. Abusava da elegância e classe. Nesta tinha uma excelente distribuição e saída de jogo. O jogador é um dos grandes na posição, porém, algumas lesões atrapalharam a sua carreira. Amplamente vitorioso, Nesta conquistou ao longo de sua carreira uma Champions League e 3 Copas da Itália. Também foi campeão do mundo em 2006 com a seleção italiana. Top 8: Ferdinand. Zagueiro mais caro de todos os tempos até então em sua época, Ferdinand era o rei da Premier League, tendo sido eleito 2 vezes o melhor zagueiro da competição. O jogador é lembrado até hoje como um dos melhores da história em sua posição. Nos 12 anos em que atuou pelo Manchester United, conquistou 6 títulos da Premier League e 1 da Champions League entre 2006 e 2014. Lá, formou uma das melhores duplas de zaga da história do futebol inglês, com Nemanja Vidic. Titular absoluto durante 12 anos, o jogador não sofria muitos cartões e cadenciava muito bem a saída de bola do time. Em sétimo lugar, Nemanja Vidic. Se Ferdinand ocupou o 8º lugar em nossa lista, Vidic está em sétimo, pois foi escolhido não o melhor zagueiro, mas sim o melhor jogador da Premier League 2 vezes consecutiva, feito que não se repetiu para zagueiros desde então. Conhecido pela extrema raça e entrega dentro de campo, foi um dos melhores defensores centrais da década de 2000. O ídolo do Manchester figura frequentemente entre os melhores jogadores de todos os tempos da Premier League. Top 6: Puyol. Apesar de não ter sido tão técnico, Puyol foi um dos zagueiros com a maior liderança que eu vi em campo. Altamente respeitado dentro das 4 linhas, Puyol era temido por todos os atacantes da época devido sua garra e entrega dentro de campo.
Puyol marcou contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2010, o que trouxe a vitória e a classificação para a equipe espanhola, que foi a campeã do Mundial naquele ano. Puyol se tornou um dos maiores ídolos da equipe catalã Barcelona, onde recebe homenagens com frequência até hoje. Top 5. Piqué. Impecável. Piqué no seu auge alcançou um nível técnico que pouquíssimos zagueiros alcançaram. Alguns dizem que Piqué poderia até ser escalado como meio-campista, já que sua habilidade em construir jogadas era gigantesca. Piqué participou de uma das escalações mais vitoriosas da história. Ao lado de Messi, Xavi, Iniesta, Suárez e Neymar, o jogador foi multicampeão com o Barcelona histórico, onde atuou durante 14 anos. Piqué é considerado um dos maiores jogadores da história do Barcelona, onde conquistou todos os títulos possíveis, e da seleção espanhola, onde faturou 2 Eurocopas 2008, 2012 e a Copa do Mundo em 2010, atuando como titular na grande final. Top 4. Sérgio Ramos. Qualidade técnica, raça e vitalidade física, todas essas características necessárias para um zagueiro. Sérgio Ramos reuniu todas elas. O zagueiro artilheiro faz muitos gols, dentro da área finaliza muito bem, sem dúvidas completo. Sérgio Ramos conquistou todos os títulos possíveis em sua carreira, exceto a Bola de Ouro. O jogador fez história no futebol e ainda faz, tendo sido campeão da Champions League 4 vezes. Também foi campeão mundial com a Espanha em 2010. Sérgio Ramos certamente é um dos zagueiros mais vitoriosos de todos os tempos. Top 3. Fábio Cannavaro. Considerado um dos maiores defensores da história do futebol, foi o capitão da seleção italiana que conquistou a Copa do Mundo em 2006. Cannavaro, apesar de não ser alto e não ter dado muito certo no Real Madrid, era dono de um tempo de bola e uma saída de jogo inacreditáveis. Cannavaro foi eleito o melhor do mundo e conquistou uma bola de ouro, desbancando nomes como Cristiano Ronaldo, Kaká e Pirlo, que concorreram contra ele naquela edição do prêmio. O defensor foi um dos únicos 2 zagueiros que conquistaram esse prêmio em toda a história do futebol. Top 2. Paolo Maldini. Amplamente reconhecido como um dos grandes ídolos da história do Milan, Maldini é considerado um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos. Frequentemente, o zagueiro é listado na seleção de melhores atletas da história do futebol italiano, europeu e mundial. Jogadores como Maldini surgem apenas um a cada 100 anos. Rápido e muito inteligente, o zagueiro podia atuar como volante, lateral e desempenhava várias funções com maestria. Simplesmente um gênio da posição. Top 1. Franz Beckenbauer. Podemos discutir todas as posições da lista, porém, o número 1 de todas elas, sem dúvida, sempre será Franz Anton Albert Beckenbauer, eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo. Atuando como zagueiro, o alemão tinha tamanha qualidade que atuava em várias posições do sistema defensivo. Beckenbauer teve por diversas vezes a dura missão de marcar ninguém mais ninguém menos que Pelé, onde saiu vitorioso em vários embates. É considerado pela maioria dos especialistas como o maior líbero da história do futebol, tendo ganho, além da Copa do Mundo, diversos títulos e prêmios individuais e coletivos no futebol europeu. Beckenbauer é definitivamente o maior zagueiro de todos os tempos. O ex-jogador se tornou uma lenda do futebol, tendo ganhado 3 vezes o prêmio de melhor do mundo, atuando em posições da zaga. Essa foi a nossa lista de melhores zagueiros de todos os tempos. Obrigado por assistir, deixe um like e compartilhe com os amigos. Até a próxima!